Oi, meus amigos, queridos inscritos, boa noite. Hoje continua sendo quinta-feira, 9 de abril de 2026, e eu volto para ler mais uma atualização das notícias, informações e diversos artigos a respeito do Global Currency Reset. Quero agradecer a presença de vocês, a visita, e pedir encarecidamente que, se ainda não for inscrito no meu canal, por favor se inscreva, deixe o seu like, hype os meus vídeos, deixe o seu comentário e ative o sininho para todas as notificações. Eu reuni novamente alguns artigos muito interessantes sobre toda a atualização dessas fases cronológicas que estão acontecendo e gostaria de trazer essa notícia a vocês nessa leitura extensa, minuciosa, detalhista, na continuidade dessa nossa quinta-feira maravilhosa. Espero que vocês todos estejam bem e firmes, né? Dentre todas essas ocasiões, muito firmes, para que possamos alcançar esses recursos, né? Sem demora. Pessoal, o movimento do nível 4B acelerou. O silêncio não foi quebrado, mas o movimento acelerou. O que começou com uma ativação estruturada, agora se transformou em um fluxo contínuo. O nível 4B não está mais apenas aberto. Ele está processando ativamente os participantes por meio de um fluxo rigorosamente controlado. A diferença é sutil para o mundo exterior, mas dentro do sistema, o ritmo mudou. Relatórios provenientes de canais alinhados confirmam que o volume de agendamentos aumentou e, mais importante, a velocidade de processamento melhorou. O que antes exigia longos períodos de espera, agora está sendo processado em ciclos mais curtos. Isso não é uma expansão para aumentar a visibilidade, é uma otimização do fluxo. O sistema está se estabilizando sob pressão. Nos bastidores, locais de troca adicionais foram discretamente ativados. Esses locais não são para descoberta, são para alocação. Os participantes não estão encontrando o sistema. O sistema está selecionando os participantes. Essa distinção importa agora mais do que nunca. Os protocolos de verificação também foram intensificados. A confirmação de identidade, a validação de origem e as camadas de conformidade estão sendo aplicadas em um nível mais elevado. Este não é um mecanismo de desaceleração, mas sim um processo de filtragem. Somente aqueles que estão alinhados com a estrutura serão aprovados. Ao mesmo tempo, as telas internas dos bancos continuam a refletir o posicionamento das taxas não públicas para Dinar e Dong, mantendo-se estáveis e, em alguns casos, ajustando-se para cima em ambientes fechados. As plataformas públicas permanecem inalteradas porque não fazem parte dessa fase. Dois sistemas estão agora em execução paralela, mas apenas um está ativo. A posição do Iraque passou completamente da fase de preparação para a de execução. Os canais de liquidez vinculados ao controle soberano agora alimentam diretamente a arquitetura da redefinição. A integração do Vietnã avançou para o alinhamento sincronizado, enquanto a estrutura lastreada em ativos do Zimbábue está entrando nos pontos de verificação de validação vinculados às reservas físicas. Tudo está sendo consolidado passo a passo. A distribuição por níveis também está avançando. Os participantes iniciais do nível 4B já estão avançando na estruturação pós-troca
incluindo protocolos de gestão de patrimônio, estruturas de proteção de ativos e estratégias de alocação de longo prazo. E isso confirma uma coisa: não é mais teórico, está sendo concluído em etapas. A próxima onda não está sendo anunciada, está sendo enfileirada. Ainda não há inscrições, não há pontos de acesso público. As regras estão mudando e a fiscalização foi reforçada. A discrição continua sendo o requisito principal. A janela não é ampla, é controlada. O que você está vendo agora é a progressão de fases, não o início. O nível 4B não está mais esperando, está em movimento. Atualização da reinicialização de moedas. Marés viram, pontes queimam. Só um instantinho, pessoal. Vamos analisar esse relatório a fundo. Boa noite a todos. Espero que estejam bem. Tanta coisa tem acontecido. Vi algumas pessoas anunciando que vão fazer uma pausa. Compreensível, mas não podemos deixar que nossa energia seja consumida pelos relatórios diários sobre quando achamos que algo vai acontecer, em vez de permitir que as coisas aconteçam no seu devido tempo. Estamos agora em um período de transição e um novo sistema que está sendo implementado garantirá não apenas nosso futuro financeiro pessoal, mas também a segurança e a estabilidade da nação em que vivemos. Um país onde não precisamos nos preocupar tanto com as ações da chamada elite. E nós somos as sementes desse novo sistema. A superfície arde com manchetes sobre o prazo imposto por Trump ao Irã e as trocas de tiros, mas por baixo da superfície, as engrenagens precisas giram em Bagdá e Erbil. Em 6 de abril, o vice-primeiro-ministro e o ministro das Relações Exteriores, Fawad Hussein, presidiu a 13ª sessão do Conselho Ministerial da Economia do Iraque. Na ocasião, as autoridades federais e o Congresso Regional do Kurdistão assinaram um acordo para unificar a política aduaneira em todas as passagens de fronteira. Estão implementando o sistema eletrônico de alfândega no Kurdistão, padronizando tarifas, promovendo a gestão conjunta de fronteiras e adotando medidas de transparência para proteger os produtos nacionais e, ao mesmo tempo, aumentar a arrecadação de receitas. Essa medida estreita os laços entre o Norte e o Sul, como não se via há anos. Ela reduz os pontos de fuga que antes alimentavam economias paralelas e redes de contrabando. Fawad Hussein, a mesma figura na lista de pré-candidatos à presidência do Iraque, marcado para 11 de abril, ocupa uma posição central. Essa votação desbloqueia a presidência, o que, por sua vez, abre o caminho para a escolha do primeiro-ministro e a autorização para empréstimos, a aprovação do orçamento e a lei de hidrocarbonetos há muito paralisada. Daqui mais uns 4 dias, um fio puxa o outro. Tudo isso são apenas formalidades que melhorarão a imagem da situação no cenário geopolítico perante outros países e instituições financeiras. E, na minha opinião, o momento não poderia ser melhor. Com base nas operações atuais e nos acontecimentos anteriores, conversei com outras pessoas sobre quando esperam que o dinar iraquiano seja negociado publicamente no mercado Forex. Para minha surpresa,
Um deles, que geralmente adia as coisas muito mais do que gostaríamos, mudou de posição recentemente, depois que apresentei informações que não haviam sido consideradas anteriormente. Isso basicamente permitiu um consenso que teria sido muito mais difícil de alcançar se não fosse pelo que aconteceu nessas últimas 2 semanas, especialmente sobre o projeto de lei da estrutura das criptomoedas, que já está aprovado. Aqui está um gráfico baseado em tudo o que aconteceu e por que essa janela específica foi favorecida. Afinal, ninguém deveria se surpreender, já que sabemos que o título do Tesouro do ZEUA será anunciado por volta de 4 de julho, que é quando tudo, inclusive Cuba, deve estar resolvido. A negociação pública do dinário iraquiano nas principais plataformas Forex, ou seja, pares diretos, líquidos e acessíveis internacionalmente, sem os pesados controles de leilão do Banco Central do Iraque ou a interferência de bancos correspondentes, deverá ocorrer no terceiro trimestre de 2026, provavelmente em julho ou agosto. Portanto, peço a todos que acompanhem esses acontecimentos para fim de pesquisa e estudo, não necessariamente para uma data de sorteio, porque é disso que precisamos para avançar. Eu também dei uma passadinha no canal do Mark hoje mais cedo, né, pessoal? Ele fez um vídeo, né, um stream no YouTube, e alguns destaques foram notados, né? Bom dia, Mark, Dr. Scott Young, moderadores e colegas patriotas. Quais as novidades sobre os títulos, Mark? A situação continua calma no que diz respeito aos títulos. Tem uma pessoa ligada a um dos maiores grupos do oeste dos Estados Unidos que foi solicitada a viajar e estar presente neste fim de semana. Não sei se é apenas para manutenção ou para o grande evento, mas pediram que ele fosse da Virgínia para Nevada. Espero que isso seja um sinal positivo. Histórias bancárias. Conheço 2 gerentes bancários que estiveram em treinamento. Um durante toda a semana passada e o outro ontem. Não querem mencionar os nomes, mas digamos que são bancos bem conhecidos. Então, em que exatamente esses gerentes bancários estão sendo treinados? Se não for câmbio, é treinamento em geral. Ainda não recebi nenhuma resposta dos banqueiros locais, pessoas responsáveis pelo resgate. A Suprema Corte do Iraque ordenou que o país tenha um presidente até 16 de abril. Uma ação judicial foi movida. Esse processo judicial sobre o Iraque, referente à ilegalidade ou à inconstitucionalidade do governo do dia 14, inclui o orçamento e a HCL, ou apenas o presidente e o primeiro-ministro. O motivo pelo qual o Iraque está parado é que há um processo judicial. O juiz pode destituir o governo por inconstitucionalidade, visto que não há presidente, primeiro-ministro ou orçamento vigente. As eleições estão marcadas para o dia 11. Da região curda, o quadro pretende definir a posição do presidente e adiar a nomeação do primeiro-ministro. Portanto, estão saindo do impasse e forçando as coisas a começarem a andar. Mark, se o Iraque precisa desse reabastecimento de combustível, por que está demorando tanto? Com esse reabastecimento, o Iraque estaria muito mais sustentável. Saudável, por quê? Meu palpite é que tudo isso não passa de política. Gostaria de saber se a nova taxa do dinar será anunciada quando o novo presidente do Iraque for escolhido neste fim de semana. Foi o que disse um fornecedor de informações.
Mark, você viu que os Estados Unidos estão considerando suspender as sanções contra o Banco Central da Venezuela? O dólar está em colapso. 8 indicadores-chave de que você não pode ignorar. Eles não sabem o momento exato, mas o dólar está em grave crise. Cada vez mais economias estão dizendo isso, colocando a situação bem diante dos nossos olhos. Obrigado, Mark, Dr. Scott, e que todos tenham um ótimo dia. Realmente, né, pessoal, o dólar, faz tempo que eu não vejo o dólar esse valor. Hoje chegou a 5,10, né, então está bem baixo. E o dólar fiduciário, em breve, ele vai passar por uma grande recessão, né? Alguns rumores, né, dizem que eles estão pagando títulos em Zurique, né? Temos alguns dos principais acionistas que alegam ter dinheiro para gastar. O que recebo de todas as minhas fontes ao redor do mundo é que reuniões importantes estão ocorrendo agora, que eles já prepararam a bomba e que estão trabalhando. Ainda não sei qual será o desfecho disso ou do que suspeitar, mas suponho que eles estejam calculando o momento final e como iniciar o lançamento, porque a notícia tem sido ótima. Contatos em Washington, D.C. dizem que terminaremos até o 4 de julho. Os bancos estão entrando em contato com seu pessoal, definindo seus horários e trabalhando, dizendo-lhe para estarmos prontos para partir. Contatos bancários no início dessa semana disseram que isso aconteceria entre quinta e sexta-feira. Call centers, câmaras de compensação, tudo isso chegará em breve. Eles alocarão cerca de 30 minutos por troca. Uma taxa mais alta será oferecida para aqueles que têm projetos e desejam receber pagamentos estruturados. Embora aqueles com 70 anos ou mais recebam automaticamente uma quantia fixa, no entanto, pode dizer que é uma boa taxa e um pagamento mais alto. De Reno, Nevada. O final do jogo está próximo. O lançamento do Tier 4B está planejado para essa semana a qualquer momento. O Exército, o Tesouro e os bancos querem que haja um início do nível 4 como parte do novo sistema financeiro quântico programado para começar o mais rápido possível. Quando acabarem de destinar os fundos para o nível 4, será o início. Só temos fé que tudo está no caminho certo. O Sr. Nilo Zelaya e Charlie Ward trabalham e é amigo dos anciãos chineses há mais de 15 anos. Ele é o chefe da equipe de redefinição de moeda global. Ele é altamente confiável no mundo financeiro e movimenta dinheiro ao redor do globo para clientes privados, desde os super ricos até diferentes governos globais. O BRICS é uma aliança das nações Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, formada em 2008 após a chamada crise das hipotecas. Nos Estados Unidos, na realidade, a crise veio quando a elite continuou a imprimir dólares americanos fiduciários, enquanto estava falida, incapaz de pagar os juros sobre o ouro emprestado dos anciãos chineses que lastreavam aquele dólar americano que é a base do comércio internacional. Nos anos seguintes, desde a formação dos BRICS, eles avaliaram o ouro e os recursos das nações em preparação para uma reinicialização global de moeda. Após o GCR, as moedas de todos os países seriam de 1 para 1 entre si, em vez de depender do dólar americano fiduciário
para o comércio internacional. Algumas pessoas têm dificuldade em seguir as informações da redenção porque não entendem a linguagem técnica sobre os tiers, bancos, ativos, detentores e assim por diante. Eu entendo que são pessoas, acima de tudo, que acabam de cadastrar essas informações e é normal que tenham dificuldade de acompanhar. A redenção está sendo comentada por mim há quase mais de 5 anos, né? E eu venho mostrando como funciona também nessas informações os sistemas econômicos, o sistema bancário, o FMI, a gestão dos ativos, a redefinição, o resgate de dívidas históricas, o FED, sistema bancário primário e secundário. É normal que os recém-chegados se sintam um pouco perdidos. Por isso eu recomendo que você vá aos poucos, vendo meus vídeos, onde além de aprender sobre essas terminologias, como funciona para o mundo financeiro, você pode entender como chegamos a essa situação atual. Vocês verão quantas peças desse quebra-cabeça começarão a fazer sentido para facilitar o trabalho. Recomendo que vocês continuem nos dias atuais, o resto pode servir de revisão. E eu convido vocês a orar todas as noites. Acreditamos que entre os dias 11 e 16 eventos muito importantes e inesperados acontecerão. Não baixem a guarda, não percam a fé, não deixe que pessoas negativas baixem as vibrações dessa semana tão importante que estamos vivendo. Muitos bancos já estão fazendo os resgates. Advogados, caixas já estão recebendo informações. A redefinição de moeda global devolverá os dólares dos contribuintes aos cidadãos, ao povo. Em breve, teremos os dias de glória do dinar. Se você consultar o Quantum Financial System, saberá pelos bancos que existe uma taxa muito alta para o dinar iraquiano. Será um jogo nivelado. Washington disse que está pronto para funcionar, pois eles verificaram tudo, certificando-se de que não há problemas que possam causar atrasos novamente. A liberação está a qualquer momento em um sinal de partida dado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Vamos elevar nossas vibrações e pedir a Deus para isso acontecer o mais rápido possível, pois muitas pessoas estão sofrendo e Ele precisa liberar os humanitários para que possamos parar a dor e libertar essas algemas. Mais uma grande atualização, proposta, pessoal. E eu gostaria de trazer um artigo muito interessante a respeito do XRP, que o XRP está numa onda aqui nesse momento, pessoal. Eu sei que as pessoas têm uma visão assim, meio torcem o beijo para o XRP, ele está 6,92 nesse momento na pesquisa, mas ele vai ser um ativo em breve de muito valor. Eu sustento essa ideia porque eu leio esse tipo de coisa que eu vou ler para vocês agora. XRP lidera fluxos no mercado de criptos. Os capitais estão voltando aos produtos de investimento em cripto. Após uma semana com fortes saídas, os ETFs registraram entradas de 224 milhões de dólares. O movimento, no entanto, permanece contrastante. O XRP capta a maior parte dos fluxos e se impõe como principal motor dessa retomada, enquanto outros ativos têm dificuldade para acompanhar. Esse reequilíbrio revela uma evolução nas estratégias de investimento e um mercado ainda sujeito a fortes incertezas. Em resumo, os produtos de investimento em cripto
registram retornos de capitais com entradas de 224 milhões de dólares após um período marcado por saídas. O XRP se impõe como principal motor dessa retomada, captando a maioria dos fluxos e modificando o equilíbrio entre os ativos. Bitcoin e Solana também participam dessa dinâmica, enquanto Ethereum continua sofrendo saídas. Os ativos sob gestão avançam, refletindo um aumento do interesse dos investidores, apesar de um contexto incerto. XRP na liderança. Os produtos negociados em bolsa ligados às criptos marcam uma inversão após a semana anterior ter tido saídas de 414 milhões de dólares. Essa retomada vem acompanhada de uma redistribuição clara dos fluxos entre ativos, com vários números chaves. XRP em primeiro lugar, 120 milhões de dólares em entradas, líder incontestável. Bitcoin, 107 milhões de dólares. Solana, 35 milhões. Ethereum, 53 milhões em saída. James Butterfield, chefe de pesquisa da CoinShares, resume a situação. Essas entradas marcaram um breve rebote no sentimento dos investidores antes que os dados macroeconômicos e as expectativas de políticas monetárias invertam a dinâmica. Esse movimento se integra em um contexto onde os ativos sob gestão alcançam 131,8 bilhões de dólares, enquanto os fluxos acumulados desde o início do ano chegam a 1,2 bilhão de dólares. O mercado mostra, assim, sinais de recuperação, sem, entretanto, apresentar uma direção clara e duradoura. A dominância do XRP destaca um reposicionamento estratégico dos investidores. Bom, pessoal, notamos que existe uma usabilidade, uma capitalização de mercado notável no XRP, ultrapassando o próprio Bitcoin nesse momento, né? Não em valor agregado, mas em capitalização no mercado. Isso, conforme o tempo, pode aumentar muito mais o valor do XRP, além da adoção de outras plataformas, né? A própria sistematização do XRP. Existe um cenário muito parecido com o que aconteceu com o Bitcoin em 2009, logo que aconteceu em 2013, né? Que oportunizou a muitas pessoas a criação de riqueza, milhares de pessoas, milhares de investidores, né? Dezenas de pessoas lucraram bilhões e centenas de milhões com o próprio Bitcoin, né? Na época, em 2013, fazendo apostas aí até que não tão altas, né, nessas moedas, né? Subvalorizou, ele teve uma supervalorização, né? Eu acho que isso vai acontecer com o XRP nesse momento que estamos hoje. Ele está chegando ao seu valor mais baixo, né, 6 e pouquinho. Eu não sei se ele ainda abaixa mais. Se fosse para apostar, eu acho que ele ainda vai abaixar mais um pouco. Talvez ele chegue na casa dos 4. Nesse momento, o XRP, ele está no real, está 6 dólares e 92. Mas eu acho que ele vai chegar aí beirando os 4 dólares de novo, talvez, né, em uma exceção ainda até o possível fim do ano. Mas pode ser que isso mude, porque a partir do ano que vem ou ainda do final desse ano, eu acredito que ele vai começar a subir exponencialmente e ele vai entrar numa onda que ele vai acabar chegando a esses valores que eu imagino, né, de milhares de dólares. E acredito que até 2029, em algum momento, pessoas que investiram no XRP agora vão poder ter uma oportunidade de criação de riqueza, né?
além de todas essas operações globais. Meus amigos, essas são as informações que eu gostaria de trazer nesse momento. Quem chegou até aqui, muito obrigado. Quem gosta dos meus vídeos, mais ainda. Se você puder dar aquela forcinha marota, né, com as inscrições, o like, o hype, o comentário e a ativação do sininho, eu vou ficar muito feliz. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, o infinito e além. E sempre além, meus amigos. Eu volto amanhã com novidades. Quem quiser voltar já sabe onde me encontrar. Que vocês continuem tendo uma excelente quinta-feira e uma sexta-feira de abundância, paz, harmonia, união, saúde, bênçãos sem fronteiras e sem medidas. Até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.